Olá a todos, sejam bem-vindos ao Minutos de Património, o podcast da Associação para a Defesa e Divulgação do Património Cultural de Torres Vedras, que pretende divulgar o património cultural e local a todos os curiosos que queiram saber um pouco mais. Hoje propomos a falar de toponímia. Toponímia é, segundo o dicionário, o estudo da origem dos nomes dos lugares, sejam eles cidades ou ruas. Do ponto de vista do património, olhar a toponímia é descobrir um pouco mais da evolução dos locais onde vivemos, passeamos ou trabalhamos. Deste modo, o episódio de hoje será uma pequena viagem à descoberta de Torres Vedras através dos nomes das suas ruas. Mas antes de olhar para as ruas, vamos focar no próprio nome da cidade, Torres Vedras, que vem de Torres Vetras, que significaria Torres Velhas, uma alusão às torres do antigo posto de defesa e da antiga vila, data do tempo dos romanos. Conseguimos então perceber que desde tempos mais longínquos que existe uma construção com torres aqui nesta zona onde habitamos. A existência de locais como as Portas de Santana ou a Porta da Várzea denunciam a antiga muralha que fechava a vila, tal como nos indica Manuel Agostinho Madeira Torres na descrição histórica e económica da vila e termo de Torres Vedras, obra datada do século XIX. Entendemos, então, que os locais que se denominam por portas eram onde haveria entradas na muralha, as portas da muralha. As portas de Santana ficavam no atual centro da cidade de Torres Vedras, mais ou menos ao milénio, ao Banco Milénio BCP, onde se encontram as galerias de Santana, e a Porta da Várzea, perto do Parque da Várzea. Reparamos que há uma insistência de toponímia ligada a pontos de localização. Existem também ruas onde o próprio nome da rua está ligado a uma localização e percebemos algo que existiu ou existe naqueles locais. Temos o exemplo da rua de trás do açougue. Açougue era antigamente o nome que se dava a um alho ou se dava aos locais onde se matavam os animais para retirar a sua carne. E no centro histórico de Torres Vedras encontramos uma rua de trás do açougue, o que nos leva a entender que em tempos, ou seja, aquela rua ficaria atrás de um açougue. E se olharmos com mais atenção, estamos perto da rua de trás do açougue, a atual Rua da Cruz, mas que por baixo do nome atual tem a definição antiga, Rua Antiga Rua do Açougue dos Clérigos, o que nos dá a confirmação naquela zona do centro histórico existiu um açougue, um lugar onde eram abatidos os animais e os clérigos, ou seja, os membros do clero, cobravam os dízimos a quem utilizava aquele açougue. Por isso, temos aqui, através uma toponímia de localização, que mostra o que existia naquela zona. Esta questão observa-se também na Rua da Sociedade Colombófila, perto do atual Parque do Chopal, está a rua onde se encontra a atual Sociedade Colombófila. Uma outra tendência local, como eu já mencionei aqui na questão da Rua da Cruz, é a das placas identificadoras apresentarem por baixo do nome atual o nome antigo daquela mesma rua. Observa-se isso no caso que falei, a Rua da Cruz, que é ru- a antiga Rua do Açougue dos Clérigos, mas observa-se também esta tendência na Rua 9 de Abril, a antiga Estrada Nacional número 61, ou na Praça Machado Santos, que era a antiga Praça da Batata. Aliás, neste caso, acredito que o nome antigo seja mais conhecido do que o nome atual. Outro aspecto que se verifica no, através da toponímia é que o centro histórico tinha uma grande presença de comércio. Vejamos, a atual rua José Eduardo César era a antiga Travessa das Olarias, a rua Serpa Pinto, antiga Rua dos Balcões, devido às muitas lojas que se encontravam naquela rua, e a rua António França Borges, a antiga Rua das Flores. Ainda dentro do centro histórico da cidade, são visíveis as muitas referências à religião. Rua de São Gonçalo de Lagos,
Largo de Santo António, Rua dos Celeiros de Santa Maria, a já mencionada Rua da Cruz. Isto porque pode estar relacionado com a proximidade principalmente as principais igrejas da cidade se encontram no centro histórico. A Igreja de Santa Maria, a Igreja de São Pedro, que fica mais no atual centro da cidade, perto do mercado municipal, a Igreja de Santiago e tempos existiu a Igreja de São Miguel, que já não existe nos dias de hoje, mas que ficava perto do atual Parque do Chopal. À medida que nos vamos aproximando direção ao atual centro da cidade, que estou a falar da zona da Câmara Municipal, a avenida que tem pelo nome Avenida 5 de Outubro, quando vamos entre o centro histórico em direção à Avenida 5 de Outubro ou passamos em volta dessa avenida, encontramos uma referência maior a nomes de personalidades, como é o caso da Rua Miguel Bombarda, rua que vai dos Passos do Conselho até à Igreja de São Pedro, que tem este nome em homenagem a um chefe civil da Revolta Republicana, ou, perto da Câmara Municipal, encontramos a Rua Henriques Nogueira, uma homenagem também ao republicano Henriques Nogueira, que foi jornalista, foi político e é natural de Torres Vedras, nasceu na freguesia de Dois Portos. Ou seja, vemos aqui uma homenagem a figuras ligadas sobretudo à República e à origem do movimento republicano de Portugal. Aliás, esta referência à República observa-se também no centro da cidade com a já mencionada Avenida 5 de Outubro, onde se situa a Câmara Municipal de Torres Vedras, avenida esta que tem uma alusão à data da implantação da República. Esta referência a datas é também comum na toponímia torriense. Vemos também mais abaixo, ainda no centro da cidade, a Rua 1º de Dezembro, como homenagem à data da restauração da independência. Vemos também a já mencionada Rua 9 de Abril e a Praça 25 de Abril. Praça 25 de Abril, que fica perto do Jardim da Graça. Ou seja, falei aqui da Avenida 5 de Outubro, que vai desde a estação dos comboios, atravessa parte do centro da cidade, passando pela Câmara Municipal e e vai até ao Café Império, e ao pé do Café Império que nós encontramos a Praça 25 de Abril. Deixei esta praça para o fim, mas quero-lhe dar uma maior importância porque observar a evolução da toponímia desta praça é ver espelhado o decorrer da história de Portugal entre o final do século XIX meados do século XX. Aquele lugar era conhecido, como ainda é vulgarmente, por Largo da Graça, devido à proximidade à Igreja Convento da Graça, que fica ali naquele largo. Ora, em 1892, o largo sofreu uma renovação e, em homenagem ao monarca que estava no poder, decidiu-se chamar aquele Largo de Dom Carlos. Dom Carlos foi o penúltimo rei de Portugal, que veio a falecer em 1908 durante o regicídio, e 2 anos mais tarde temos o final da monarquia com a implantação da República em 1910. À altura, este largo passa a chamar-se Largo da República, nome que teve até a ditadura o renomear de Praça do Império. E esta praça voltou a ver o seu nome ser alterado a partir daquele que Sofia de Melbrenner definiu como Dia Inicial Inteiro e Limpo, 25 de Abril de 1974, para Praça 25 de Abril, nome que tem até aos dias de hoje. Terminamos por hoje esta viagem com a conclusão de que observar o nome das ruas por onde passeamos, onde vivemos, onde trabalhamos, é uma ótima forma de aprender um pouco mais sobre esses mesmos locais. Obrigada e até ao próximo episódio.